É cada vez mais frequente a presença de menores na prática de crimes. Esse aí é outro problema, né? Em grande parte das vezes, né, eles são recrutados pelas organizações criminosas para ficarem na linha de frente, já que são eles que assumem, né, a responsabilidade das ações. Para ter uma ideia, no fim de semana, um mesmo menor foi detido 3 vezes, foi apreendido 3 vezes em menos de 24 horas. Dá para acreditar nisso? Vamos ver. O som ensurdecedor é apenas uma das demonstrações de rebeldia contra o sistema. Atrás das grades estão jovens com idades entre 16 e 17 anos, apreendidos em flagrante. No Brasil, a população de menores apreendidos dobrou nos últimos anos, de 96 mil em 2015 para 192 mil em 2016. Segundo a Polícia Civil, hoje, eles já correspondem à metade dos crimes praticados na capital. E eles têm desempenhado alguns papéis principais, o papel de execução, para eles ganhar um apoderamento e reconhecimento do grupo, né? O próprio tráfico, que é o trabalho de formiguinha, eles têm feito porque ocorre a liberação logo de imediato, coisa que se fosse um maior haveria prisão. Então, eles estão sendo, sim, utilizados pelas facções para o cometimento de delitos. Quando o menor é apreendido, é conduzido à delegacia, onde pode ser liberado imediatamente ou encaminhado ao juiz, que vai determinar ou não a privação de liberdade. Dados do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, feito pelo Conselho Nacional de Justiça, indicam que o tráfico de drogas é o delito mais comum, seguido de roubo e furto. Em Florianópolis, roubos e homicídios correspondem a 20% das apreensões de menores. 80% são pegos envolvidos com o tráfico e as facções criminosas. Crime considerado de menor gravidade e que não prevê a internação do infrator. Ainda assim, um problema que esbarra na falta de estrutura do sistema prisional. Assim como em qualquer outra delegacia, as celas deveriam ser um espaço para permanência provisória. Os adolescentes apreendidos que não vão responder por crimes de grave ameaça ou com emprego de violência deveriam permanecer detidos por no máximo 3 horas. Não é o que acontece. Hoje, aqui na delegacia, o espaço que comporta 2 pessoas tem 7, algumas aguardando o seu destino há mais de 14 horas. Para evitar a superlotação, a Polícia Civil tem solicitado pedidos de internação também para os crimes de tráfico. Uma tentativa de liberar o espaço na delegacia e evitar a reincidência. Recentemente, um menor que traficava drogas na Lagoa da Conceição foi apreendido 3 vezes em menos de 24 horas. Para a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, a má gestão das vagas nas unidades de internação para menores infratores agrava situações de impunidade. Nós temos uma gestão de vagas que ela não é homogênea. Então, de repente eu vou no interior do estado e eu tenho adolescente privado de liberdade por furto. E na capital ou nas cidades maiores me falta vaga, né, para discutir, falta vaga para o juiz para discutir privação de liberdade de adolescentes envolvidos em atos infracionais mais graves. Diante da superlotação e das dificuldades para encaminhamento aos centros de atendimento socioeducativo, jovens recém-saídos da adolescência carregando extensas fichas criminais. Às vezes, vítimas prematuras, como o menor morto em um confronto recente com a polícia na Vila União. Ele vendia drogas com outro homem quando reagiram a uma abordagem. No histórico, crimes de homicídio, tráfico, porte ilegal de armas. Talvez esse adolescente que a gente menciona que tem uma extensa ficha infracional, talvez se estivesse adequadamente atendido no sistema socioeducativo em meio aberto, sem falar no sistema de proteção, que teria acionado anteriormente, mas se ele tivesse sido submetido a uma medida de liberdade assistida lá na primeira incursão em que ele é pego pela polícia, enfim, tivesse sido reencaminhado de alguma forma, talvez não houvesse necessidade de discutir com tanta urgência ou emergência a questão das vagas no sistema privativo de liberdade. O município diz atuar na prevenção, com projetos sociais que possam atrair os jovens para atividades culturais, esportivas e nas atividades lançadas recentemente, que incentivam o empreendedorismo.
Hoje, cerca de 500 adolescentes estão cadastrados nas atividades em Florianópolis. A prefeitura diz que há possibilidade de ampliar todos os projetos. Basta o interesse, com prioridade nas comunidades mais vulneráveis, onde prevenir é tão trabalhoso quanto remediar. O principal caminho que a gente procura seguir é mostrar para eles que esse outro caminho de atividades lícitas, ele traz... Pode até demorar um pouco mais para ter o retorno financeiro, mas você vai ter um caminho onde você não enfrenta violências nem contra si mesmo, nem contra a sua família. Você tem locais mais salubres, você faz boas amizades para o futuro e acaba engrandecendo a pessoa, o caráter da pessoa como um todo. A discussão é ampla e polêmica. Vai, Prats. Várias questões, Polito. Primeiro, não temos paternidade responsável no Brasil, uma cobrança da paternidade responsável. Quem é o pai do jovem delinquente? Nem ele sabe mais das vezes. Segundo, há crimes e crimes. Aquele jovem, 17 anos, que matou o delegado da Polícia Federal lá em São José do Ribamar, no Maranhão, o delegado estava numa festa familiar, celebrando os 5 anos da filha. O jovem intrépido, o vagabundo, desrespeitoso, entrou para um furto e cometeu um latrocínio. O que é que vai acontecer com ele? Vai ficar fora de circulação numa casa de ressocialização. Primeiro, não existe no Brasil casa de ressocialização. Segundo, não ouvi até hoje um único calça frouxa em Brasília falar na criação de reformatórios infanto-juvenis. Reformatórios. Horário para deitar, horário para levantar, estudos regulares, avaliações periódicas, qualificação profissional e regime administrativo militar. Dentro dessas instituições de reformar o jovem. Não, ninguém pensa nisso. É pedagogia do amor. São jovens carentes, emocionalmente abalados por famílias desestruturadas. E aí? E aí que um coronel da Polícia Militar me contou que já aconteceu com ele um destes que entram hoje e saem amanhã de uma delegacia, já conhecê-lo pelo nome. E aí, coronel? Não tem cabimento. A Polícia Militar, por exemplo, prende, mas no outro dia o cara está solto, porque ele, menor, não pode ser preso. Ele é apreendido. Sim, mas é levado para onde? Esta é a questão. Estamos discutindo os secundários. O fundamental, que é o encaminhamento para a tentativa de recuperarmos o fora da lei, quem é que faz isso? Eu insisto, um dia que está um calça frouxa em Brasília, que bata na mesa... mas isso é antipopular, isso tira votos, porque quem decide a eleição é a camada maior, mais carente da população, de onde são egressos os bandidos, mais das vezes e estatisticamente. Então tá. Então, pelo meu interesse político, eu não faço nada para mexer neste ninho de cobras que é a falta de educação, a falta de paternidade responsável e a impunidade garantida, porque o vagabundo tem 17 anos. Este que matou o delegado lá no Maranhão vai ficar 3 anos fora de circulação, se ficar. E aí sabe o que acontece? Ele sai com a ficha tão limpa quanto a do Papa. Ele é um 0 na delinquência. Traz para mim a delegacia. Mas ele é menor de idade. Traz para mim a delegacia. Mas ele vai aprender em 15 minutos o que é bom para tosse.